Palavra do Senhor em Jeremias 8. Aleluia. Glórias a Ti. Amém. Todos acharam? Amém. Amém. E diz assim, até o 3, tá? Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora das suas sepulturas, e expô-los ao sol e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinha amado, e a quem tinha servido, e após quem tinha ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E escolher-se-á antes a morte do que a vida de todo o resto dos que restarem desta raça maligna, que ficaram nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? A igreja pode sentar. Aleluia, glórias a Ti. O profeta Jeremias, né, conhecido como profeta chorão, porque sempre a missão dele era aquelas mais difíceis, aquelas que mexiam, né, com o ser dele, né, porque o ser humano tem os limites, e ele sempre na situação difícil ele chorava muito. E a palavra diz assim, o profeta ele estava falando do pecado do sacerdote, do pecado dos profetas, do pecado daquelas pessoas que habitavam ali em Jerusalém. E por isso ele falava com muita tristeza, né? E naquela época, eles ainda não tinham ido para o exílio, né? Eles não tinham passado ainda pelo cativeiro. Mas o profeta estava falando da geração atual ali naquela época. Aquelas pessoas que estavam ali, eles estavam andando no mesmo caminho que os antigos andaram. Então, o que eles fizeram de errado lá atrás, eles continuavam fazendo, porque a palavra da verdade não estava com eles mais. Eles não queriam saber da palavra de Deus. Eles se desviaram, se apostataram, tomaram outras direções. E isso fazia com que o Senhor ficasse muito triste, né? A chegar ao ponto de se irar. Então, quando ele fala da exposição dos ossos que ficaria por cima da terra, Deus estava falando que eles amaram mais a criação do que o Criador. Então Deus não estava no primeiro plano na vida deles. Eles amaram a lua, eles amaram o sol, mas aquela exposição dos ossos ali era desonroso para eles, porque eles não queriam, né, que isso acontecesse, porque eles queriam enterrar cada um dos seus parentes, né, e não ficar ali exposto. Mas por causa da desobediência deles, Deus permitiu como um castigo na vida deles, para que eles viessem saber que Deus é o Senhor e que não há outro Deus a não ser o próprio Deus. Então, quando algumas coisas acontecem no nosso país, né, na nossa nação, a gente precisa estar atento e saber por onde nós estamos andando, que caminho nós estamos seguindo. Se nós estamos fazendo como eles fizeram, se nós estamos seguindo aqueles que também
fizeram errado da maneira errada. Então, nesse momento é hora de nós refletirmos e caminhar. E caminhar olhando para o nosso Deus Todo-Poderoso, né? E do maior, a palavra diz que do maior até o menor, né? Eles falavam de paz, onde não havia paz. Então, o profeta, o sacerdote, eles começavam a pregar aquilo que não era verdade. Eles falavam de cura, mas a cura era levianamente, era só superficial. A mesma coisa eu chegar e pegar alguém e falar assim, você recebeu a cura, né? Passar a mão, mas aquilo não era cura. Então as pessoas iam, né, acreditando naquilo que ia ser curado, que ia ser abençoado, e na verdade não acontecia nada daquilo. Por quê? Justamente não ia acontecer mesmo. Porque se as pessoas que eram de frente, que eram os ministros, que deveriam levar a palavra, ensinar a palavra, e faziam da maneira errada, cura não haveria. Porque Deus, com certeza, não estaria nesse negócio com eles, né? Deus nunca se afastou, mas eles se afastaram de Deus. E eles iam, a palavra diz que eles até mesmo no cativeiro, eles não mudaram. Mesmo passando, ou quando for aquela turma, aqueles que já haviam morrido, os ossos expostos, mas no cativeiro, eles ainda não se voltaram. Isso levou muito e muito tempo. Só que nós estamos vivendo uma época que não há tempo para tanta coisa. Não há tempo para você pensar em parar. Não há tempo para você ficar reclamando. Mas o culto hoje foi assim, o culto hoje foi assado. Não há tempo para isso. É para olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. Amém. É caminhar, é fazer o querer dele, é fazer a vontade dele, é não perder tempo. Porque cada minuto que nós perdemos, né, vidas estão perecendo. Então é melhor a gente caminhar e fazer a vontade de Deus, né? Para eles, o profeta falava que eles não se envergonhavam mais com o que faziam. Eles não se envergonhavam, eles se acostumaram ao pecado. Sabe o que é acostumar ao pecado? É fazer ele não se importar. Não vai acontecer nada. Não me importo, não estou nem aí. Era dessa maneira. Outro dia a gente estava vendo uma reportagem, até que meu marido me chamou. Olha o que está acontecendo. E eu falei. Aí geralmente quando ele me chama, a reportagem já acabou. Aí quando eu chego lá, eu largo tudo. Quando eu chego lá, já acabou a reportagem. Aí eu volto, né? Mas, e aí ele falou para mim o que estava acontecendo. A repórter estava fazendo uma entrevista com uma mulher. E a mulher falou, faz 3 dias que o meu marido sumiu. Ele saiu para trabalhar e desapareceu já faz 3 dias. E ela estava querendo algo, que alguém ajudasse, fizesse alguma coisa, né? Aí a repórter perguntou, porque eles perguntam tudo. Mas o que estava fazendo, como que ele saiu. E a repórter, quando perguntou, o que seu marido faz, onde que ele trabalha? Ela simplesmente falou, não, a profissão dele é ladrão. Ele saiu para roubar e desapareceu. Então, isso significa que o pecado é comum. As pessoas encaram como uma realidade boa, que não prejudica, que não faz nada. Na realidade, não. A realidade não é essa, né? Por quê? As pessoas se acostumaram demais com o pecado. Então, a gente precisa estar atento a todas as coisas, a todas as situações. No versículo 19, vamos lá. No versículo 19, diz assim: eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram uma ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas. Então, o povo
que fala ali da distante, né? Remotas, eles realmente não foram para o cativeiro. Então eles eram de países diferentes, mas eram cristãos. E eles começaram a falar, mas não há um Deus lá? E Deus nunca tinha se afastado deles. Do povo mesmo rebelde, Deus estava ali. E Deus está conosco. Quando a gente se arrepende e volta para Ele, Ele vem e faz e muda. Mas eles não queriam mudança de forma alguma. Então, as pessoas do lado de fora começaram a falar, mas não há um Deus lá? Onde está o rei? Por que o povo está sofrendo desse jeito? As pessoas fazem assim com a gente. Eles falam assim, mas por que? Você está todo dia na igreja, olha a sua vida como é que está. O que acontece com você? As pessoas começam a te julgar. Como julgaram os amigos de Jó? Foram lá e falaram, mas olha a situação. As pessoas falam assim, mas se está na situação, é os cristãos, hein? É porque está em pecado, está vivendo uma vida de pecado, mas não sabe o que acontece, né? Então as pessoas falam qualquer coisa, Eles estavam preocupados, né? Mas ao invés de quê? Vou lá orar para eles, por eles, para que Deus, né, não venha se irar contra a vida deles. Não, mas cadê o Deus? Cadê o Deus que você serve? Muitas vezes é jogado na nossa cara aquilo, né? Mas você faz isso, faz aquilo, você está na igreja, você está todo dia, você está fazendo, está falando da palavra de Deus, a tua vida está de mal a pior. E aí? Né? Mas aquele que crê, que confia no Senhor, ele não se abala, ele permanece. Porque essas coisas vêm para nos atacar. Era o caso, lá era diferente. Era diferente porque eles não queriam. Mas as pessoas estavam com dó dele. Ah, coitadinho, né? Está sofrendo. Mas por quê? O que estava por trás de tudo aquilo? É o coração que estava voltado para as coisas do mundo, voltado para tudo e menos para Deus. Nunca priorizaram Deus. Nós devemos priorizar a Deus em tudo que você vai fazer, em toda e qualquer situação. Nós devemos priorizar a Deus, né? As pessoas, né, estavam distantes, né? E a resposta de Deus, eles desobedeceram. Deus se ira, gente. Tem hora que a situação é tão difícil que Deus se ira. Por que vem as coisas, as lutas, as guerras, né? E vem até para uma nação inteira? Por causa do acomodismo do povo. Eles vão se afastando de Deus, porque Deus não se afasta deles, mas eles vão abraçando o pecado a cada dia e vai sumindo da presença de Deus, né? Mas no versículo 10 e 11, né, diz assim, portanto, darei suas mulheres a outros, e as suas herdades a quem as possuas, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá a avareza. Desde profeta ao sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Então, Deus estava falando assim, mas eles ensinam coisas que não é verdade, né? Eles estão oferecendo bênção, somente bênção, mas não fala sobre o pecado, porque o pecado, se deixar ele entrar na igreja, ele vai fazer um dano terrível. E o pecado estava entrando na igreja e era muito fácil. É bom você estar aqui na igreja, passar a mão na cabeça e ficar. Então você aceitou Jesus e você pode permanecer do jeito que você quer. Então não havia transformação, não havia mudança. E a responsabilidade era daqueles que foram chamados para levar a palavra, administrar a palavra para as pessoas, mas a culpa ia para todo mundo recebia. Então, quando vem a ira do Senhor se acendeu, foi para todos. Mas a responsabilidade de nós que levamos a palavra de Deus é muito grande, né? É muito grande, porque nós vamos dar conta. E Deus,
ele se entristece. Ele se entristece. E as coisas vai continuando, né? Então, a pregação era de bênção, só bênção. Ai, que maravilha, né? É só bênção. Mas não aponta para o pecado. Então a pessoa fica ali vivendo ali. Aí eu vou pro culto porque é só bênção, é só maravilha. Eu vou continuar pecando, vou fazer. Tudo aceita. Nós vemos hoje milhares e milhares de igrejas que estão recebendo o povo. A igreja lotada. Lotada. Não cabe gente nem nas portas. O povo sai para fora de tanta gente. Mas e aí? Como é que está sendo? Como está sendo? A palavra de verdade está sendo ministrada? A palavra tem sido ministrada? Aqui, nós ministramos a palavra e todos ouvem. Presta atenção, lê a palavra. Eu vejo muitas pessoas indo e consultando lá a Bíblia para ver se é verdade. E é assim mesmo. E é assim mesmo que tem que ser feito, né? Isso eu sei, porque eu não vejo a igreja dispersa, por nada. Você chega nos lugares, o pessoal está no celular, né? O pastor está falando, ele nem sabe o que está falando. Dá uma glória a Deus, ele não está sabendo nem por que ele está dando glória a Deus, mas ele está acompanhando os outros. Ele está acompanhando. E não é para ser assim. A palavra, ela vem trazendo bênçãos, né? Trazendo transformação, mudança, arrependimento. A palavra de Deus é para todas essas coisas nas nossas vidas. As pessoas que entrarem aqui, né, nem todo mundo é cristão, nem todo mundo conhece a palavra de Deus, mas pelo poder da palavra que vem, entra no coração, ela sofre aquela transformação e ela vai servir a Deus, porque ela ouviu uma palavra de transformação. Ela recebeu na igreja onde ela foi uma palavra de mudança, porque ela vai falar assim: hoje eu não vou ser mais o mesmo, hoje eu quero ser diferente. Aleluia. Eu quero mudar a minha vida, porque a palavra chegou no meu coração. Aquilo que eu estava fazendo de errado, eu vou procurar não fazer mais, porque o Senhor me resgatou. É dia de resgate. O Senhor quer resgatar vidas, né? Transformar vidas. Somente Ele pode fazer isso, né? E então, palavra de cura, né? A cura não pode ser superficial. Ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ser a cura mesmo. Porque se você pega uma ferida e você só passar assim qualquer coisa, de qualquer jeito, não vai sarar. Ela tem que ser expurgada. Deus quer fazer isso na gente. Arrancar, tem que limpar. Quando você vai no hospital com algum ferimento, eles acabam com a gente. Porque eles passam os remédios lá, tira toda aquela pele e ela chega até no sangue lá, dói. Mas aí vai cicatrizando, vai nascendo outra pelezinha por cima, né? Mas tem que ser assim. E Deus, Ele quer fazer isso com a gente. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer limpar verdadeiramente. Ele quer curar. Ele quer que você seja aquele que vai glorificar o nome dEle. Aquele que vai levar a palavra. Aquele que vai dar aquele testemunho glorioso. Aqui, muita gente já recebeu cura, bênção, né? E quando você recebe, venha dar seu testemunho. Porque através do teu testemunho, alguma vida lá fora, ou a pessoa está aqui dentro, ela vai falar: nossa, o que Deus faz, né? E Deus faz mesmo, porque Ele é Deus. No versículo 22, diz assim a palavra: porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico? Porque, pois, não teve lugar a cura na filha de meu povo? Então, o Senhor, Ele traz cura, sim. Ele quer trazer cura para as vidas. E mesmo com toda a situação ruim, difícil, que Deus mesmo permitiu, mas na hora certa Ele traz a cura. Porque Ele ama os seus filhos e Ele quer trazer a cura. Então existia ali na região de Gileade, né, um bálsamo que era uma erva que era extraído, um bálsamo que curava feridas,
as egípcias usavam como perfume, era um líquido preciosíssimo e caro também, porque ele era lá da região de Gileade, e lá era pedregoso, de difícil acesso. Então, para extrair aquilo lá, e muitas das vezes, essa planta servia para curar as feridas, e curava mesmo, curava ao ponto que a pessoa se alegrava. Só que tem uma coisa, superficialmente cura, né, o teu corpo, mas e a tua alma? Quem pode curar? A não ser o nosso Deus, né? Mas essa planta era assim, tinha um poder de cura mesmo, né? Então ela era usada para combustível, ela era usada para fazer, embalsamar os mortos. Então o cheiro era agradável. Só que a extração desse bálsamo era uma extração feita assim, dessa plantinha. Muitas vezes a planta ficava moída, se quebrava, né? E muitas vezes ela era raspada e ela chegava até morrer, mas ela liberava aquele líquido preciosíssimo, né, para curar as feridas, né? Então esse bálsamo era utilizado na cura, e quando ele era colocado sobre uma ferida, quando atingia, né, completamente a ferida, ela trazia alívio imediato para aquela ferida. E aos poucos ela ia restaurando aquela ferida até que chegar ao ponto de cicatrização. Então era caro, mas era um bálsamo poderosíssimo, né? Mas o sangue de Jesus era um líquido também que foi derramado na cruz. Era mais precioso do que o bálsamo. Aleluia! Gileade havia o Calvário, né? O Calvário pedregoso. Mas o sangue de Jesus também foi ali no Calvário. Jesus se derramou ali pela minha vida, pela sua vida. O sangue que trazia vida com poder, né? Assim, como bálsamo, o sangue preciosíssimo de Jesus, ele cura as feridas, as enfermidades, as feridas profundas, né? Ele cura o corpo, a alma. Ele vem de resgate para a nossa vida. Então, mais precioso do que o sangue de Jesus, o bálsamo tinha um poder, né? Mas ali Deus estava mostrando para eles que a cura vem dele primeiro, porque a plantinha é só uma plantinha, é criação de Deus, mas ele é o Criador. Aonde você vê, aonde você olha e você fala, não tem mais jeito, mas o sangue de Jesus cura. Aquela doença que você fala, essa não tem mais cura, o sangue de Jesus cura, porque ele é poderoso. Se existe alguém enfermo, né, o sangue de Jesus pode curar, porque ele é vida. Ele foi ali na cruz, o sangue foi derramado, né? Ele verteu aquele sangue preciosíssimo, mais do que qualquer coisa, mais precioso do que qualquer coisa é o sangue de Jesus, mais do que qualquer bálsamo. O bálsamo era pago, o sangue de Jesus é gratuito. Ele vem de graça para a nossa vida, ele vem curando gratuitamente. Porque quando você recebe uma cura, você não sabe nem como agradecer, porque você fica tão feliz que você não sabe como agradecer a Deus por aquela cura, pelo que Ele fez. E todas as pessoas são curadas, todos aqueles que creem. E quando a planta, ela era raspada, moída, ela era morta, né? Ela cedia, ela se doava para que houvesse cura na vida das pessoas, né? Naquelas feridas. Mas ela tinha aquele limite. E Jesus tem limite para te curar. Ele cura câncer, ele cura
tudo, não é somente uma ferida. Ele cura o teu interior, né? Se tiver ruim, estragado, Ele cura, né? Ele verteu o sangue dele na cruz para que nós fôssemos, né, curados. Isaías 53, eu acho lindo. Eu acho lindo. Alguém pode ler, alguém pode abrir e ler Isaías 53, porque aí é a maior prova do sacrifício de Jesus pelas nossas vidas, né? Glórias a Ti, Senhor. Isaías 53, o 4 e o 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nos reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Aleluia. Então, esse versículo demonstra todo o amor de Jesus para com a nossa vida, né? Os açoites nas costas dele esparge sangue, né? A coroa de espinho que foi cravada, né, sobre a cabeça de Jesus também espargiu sangue também. Os cravos nos pés, né? Aquela lança que foi traspassada em Jesus, aspergiu sangue. Sangue que cura, sangue que transforma, sangue que muda, né? Então, toda a enfermidade é o sangue do Cordeiro. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, né? Eu não merecia, você não merecia. Mas Jesus, Ele fez por nós, e faz, e continua fazendo, né? Jeremias diz que a cura vem de Gileade, né? Mas a cura vem muito mais do sangue de Jesus Cristo. E José, quando foi levado lá para o Egito, né? Quando ele foi levado como escravo, ele foi conduzido por um carro. Na época eu não sei se era um carro, se era animais que levavam, uma carroça, mas ele foi conduzido lá, foi vendido para ser escravo no Egito. E dentro tá na Bíblia, eu esqueci de pegar o versículo, gente, mas está na Bíblia. E dentro daquele carro que foi conduzido, né, que ele foi conduzido, tinha especiarias. E nessas especiarias tinha o bálsamo de Gileade, né, preciosíssimo. Mas mais precioso tinha lá naquele carro. Alguém sabe me dizer o que era mais precioso ainda, que estava naquele carro? Alguém pode dizer? Pode chutar, não tem problema não. Não, você não. Pastor não. Amém? Gente, José era mais precioso do que aquele bálsamo que estava sendo conduzido. Por quê? José, ele foi levado por Deus. Ele não foi porque ele quis. Ele era pessoa de Deus. E ele foi vendido como escravo. Aconteceu muitas coisas na vida dele. Ele foi, mas em nenhum momento ele negou a Deus. E ele foi conduzido para o Egito. E de lá, ele fez o quê? Ele ficou preso, mas ele foi como escravo e virou governador. Porque levou alimento, estratégia de alimento para todo o Egito. Então, pessoas usadas por Deus para levar e fazer o querer de Deus. Ele não era mais precioso, então? Porque foi uma nação inteira que foi alimentada. Foi uma nação inteira. Então, nesta noite, né, o Senhor fala que se você, pela fé, porque a gente tem que ter fé para se achegar a Jesus, né? Pela fé, você quiser mudar a sua vida. Eu creio que todos aqui são crentes, não tem alguns rostinhos novos, né? Mas se achegar a Cristo, ou se desviou por algum motivo, alguma coisa te tirou da presença de Deus, né? Que às vezes você está lá na igreja, mas está distante ainda, né?
Jesus te convida para vir hoje aqui e aceitar Jesus. Ou, né, falar para Deus que eu quero me reconciliar, eu quero viver uma vida nova, né? Eu não quero ser como aqueles que estavam dentro da igreja, estavam como cristão e não eram mais, né? E não servia a Deus e fazia tudo que era errado, mas se enganam, né? Ou eu conheço um monte de gente que faz isso, que, mas Jesus, ele, não, mas eu vou lá na igreja, e faz um monte de coisa errada. Quer dizer, está no pecado e continua no pecado e não quer essa mudança. Que nessa noite o Senhor venha mudar, né? Se tiver alguém, pode levantar a mão, né? Se não tiver, né? Aí é a consciência de cada um que vai servir ao Senhor até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque com certeza Ele vai voltar. Ele foi, mas Ele vai voltar. Né? Ele é vida. Então, por enquanto nós estamos sendo restaurados. Né? O Senhor restaura, você está doente ali, o sangue de Jesus nos cura. Né? E a gente vai caminhando até que Ele vem para nós. Né? Até o dia que Jesus falou, não, chega. Né? Mas quando nós estivermos aqui, vamos fazer o melhor para Deus. Vamos oferecer o melhor culto, o melhor louvor, a melhor oração. Aleluia. A melhor oração. Aí eu não sei, mas Deus conhece o teu coração. Tanto que Deus conhecia o coração daquele povo, sabia onde que o coração deles estava, né? E Deus sabe onde o nosso coração estava. Então vamos fazer o melhor para Deus. Amém. Eu glorifico a Deus e agradeço a Deus por mais uma oportunidade que eu posso falar do meu Deus até o dia que Ele voltar. Amém. Eu agradeço a oportunidade.